Essa aula é uma aula sobre despesa pública. Nós vamos continuar na classificação de despesa pública, sendo que a parte de despesa corrente nós já vimos. Então, nós estamos trabalhando a classificação quanto à categoria econômica. Nós já exaurimos o estudo sobre despesa corrente e nós hoje vamos trabalhar nas despesas de capital, ok? E nós hoje temos a ajuda de um flip chart e eu posso rabiscar no quadro, o que me estimula também um pouco mais a dar aula. Além disso, já vou entrar nos estágios da despesa pública. Tá? Se a gente conseguir vencer isso hoje, nós estamos muito bem na ementa. Esse é o objetivo da nossa aula. Mas se a gente vencer isso muito cedo, eu já adentro em outros assuntos para a gente exaurir tudo de despesa pública ainda hoje, ok? Então, só um minuto aqui, vou admitir mais gente aqui na sala. Ok. Então, vamos lá. Despesa, nós estamos estudando agora as despesas, a classificação das despesas, quanto à natureza legal ou quanto à categoria econômica. Nós estamos no estudo do artigo 12 da nossa Lei Mater. Qual é a nossa Lei Mater? É a Lei 4320 de 64, ok? Então, nós vamos aqui para as nossas despesas de capital. Eu vou dar um share screen com vocês, tá? E vou pedir para alguém ler o artigo 12, parágrafo 4º, tá? Da Lei 4320 de 64. Share screen, estamos nós aqui. Despesas de capital na modalidade investimentos. Quem vai dar uma lida para a gente? Sou todo ouvidos. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu aprendi a fazer as playlists no YouTube. Então, com isso, eu vou fazer uma playlist e aí os vídeos vão ficar todos enfileirados. Aí vocês procuram lá no meu canal do YouTube, playlist de direito financeiro, que vocês vão achar os vídeos todos enfileirados, tá? Então, acho que isso vai facilitar um pouco o acesso de vocês. Bora lá, gente? Despesa de capital na modalidade investimento. O investimento é o carro-chefe da despesa de capital. Eu já sei que a despesa corrente é aquela que ela entra livre. Ela entra livre para não ser gasta? Claro que não. A receita, ela entra livre, podendo ser alocada livremente na despesa. Então, eu posso alocar aquela receita numa despesa com a minha manutenção, com a minha sobrevivência. Eu não estou ampliando de tamanho. Mesmo quando eu estou falando em obra, se é uma obra de custeio, eu estou falando, né, de uma obra de manutenção, né, do reposicionamento de uma parte hidráulica, de uma parte elétrica, de uma pintura. Eu estou mantendo o patrimônio público, entende? Quando eu vou para despesas de capital, aí a gente já viu isso. Estou só recapitulando. As despesas de capital são aquelas despesas que entram como uma bola de ferro. De ferro não, de amianto, tá? Então, as despesas de capital são aquelas que entram de maneira custosas, ok? Elas entram de maneira custosa. Então, como despesa de capital, eu tenho o carro-chefe na classificação da despesa de capital, os investimentos. Assim como o carro-chefe na classificação das despesas correntes são as despesas de custeio, ok? Então, vejam, isso aí, tá? Isso aí é para a gente entender. Eu estou entendendo a classificação, tá? E isso vai ser muito importante para a gente poder manusear o direito financeiro. Bora lá, meus amados. Quem vai ler para mim o artigo 12, parágrafo 4º? Estou aguardando. Alguém, por favor, abra o microfone e lê para nós.
Andy? Estou ouvindo, Andy. Leandro. Pode-se embora. Parágrafo 4º do artigo 12. Despesas. Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Tá. Então, vejam, gente. Eu diria assim, o meu exemplo clássico, tá? De despesa na modalidade investimento, despesa de classificação na modalidade investimento, são as obras públicas, certo? Então, vamos lá. Né? Nós moramos em Recife, então todos nós devemos ter uma lembrança de como era o acesso à Boa Viagem antes da Via Mangue e depois da Via Mangue. Então, a Via Mangue, tá? É uma obra pública. Então, foi uma despesa do município do Recife na modalidade investimento. É uma despesa de capital na modalidade investimento, tá? Obra pública. Vejam, isso aqui é muito importante. Né? Eu aprendi assim quando eu trabalhava com emendas parlamentares, né? E isso ficou na minha cabeça e eu nunca mais errei. Apesar, vocês sabem que eu não gosto muito de recurso mnemônico, mas eu acho que a gente às vezes tem que ceder porque o importante é o resultado. Então vamos lá. Olha, se eu tenho um caso concreto em que a despesa ela é de obra, eu vou olhar para aquela despesa e vou me perguntar, ora, mas uma obra tanto pode ser uma despesa na modalidade custeio, como pode ser uma despesa na modalidade investimento. E aí eu vou fazer o seguinte raciocínio, presta atenção. Obra nova é investimento, obra velha é custeio, pronto, acabou-se. Porque às vezes está no livro ou está numa videoaula dizendo o seguinte: reforma é custeio e obra nova é investimento. Sendo que a maneira como eu vou chamar, o que eu vou chamar de reforma ou não, na verdade é indiferente. Vejamos, imagine Leandro, prefeito de Vitória de Santo Antão, numa situação hipotética, tá? Vejam, Leandro vai inaugurar, aparece uma notícia no jornal, né, que Leandro era Gravatá, esqueçam, vamos voltando, rebobinando, porque na última aula, Leandro era prefeito de Gravatá, certa Suíça brasileira. Então, Leandro, prefeito de Gravatá, certo? Então, Leandro, meu querido prefeito de Gravatá, sai a notícia no jornal dizendo o seguinte, olha, Leandro vai inaugurar uma maternidade no Hospital Geral de Gravatá. E aí eu pergunto a vocês, coloco a notícia no jornal e pergunto a vocês. Ora, essa despesa que Leandro está realizando, tanto é que já está inaugurando, realizou a despesa, tá? Essa despesa é uma despesa na modalidade custeio ou uma despesa na modalidade investimento, né? Porque eu tenho um jornal dizendo que, olha, é a inauguração da reforma do Hospital Geral, que ele está inaugurando a ala da maternidade. Em que pese o jornal ter chamado de reforma, né? Não estranho se o nome dele tiver como exemplo na sua prova. Não estranho mesmo, não. Vejam, olhem só. Em que pese o jornal ter chamado de reforma do Hospital Geral para inaugurar a ala da maternidade, tá? O que eu tenho que pensar é o seguinte: o patrimônio do Estado foi agregado valor ou não? Aí eu vou responder, ora, o patrimônio do Estado foi agregado valor, sim.
Porque eu tinha um hospital sem maternidade e agora eu tenho um hospital com um novo andar. O hospital tinha 3 andares, agora ele tem um 4º andar. Todo novo, foi agregado valor. Então, apesar de eu chamar de reforma, eu estou falando de obra nova. E obra nova é investimento. Então, não caia no canto da sereia, tá? A reforma é custeio. Não. Aquela obra que ela é enquadrada como custeio, ela é a obra de manutenção do patrimônio como ele está. Então, é a obra de cair um teto, eu estou recompondo o teto, eu estou pintando, tá? Mas se eu tenho uma escola municipal e aquela escola municipal não tem quadra e piscina olímpica, e agora a escola municipal sofreu uma reforma para ter quadra e piscina olímpica, essa obra é obra nova, é obra que agrega valor, então é investimento. Agora vocês erram isso na minha prova, viu? Não pode errar. Isso de jeito nenhum. Eu leio o que vocês escrevem, gente. Eu sou uma pessoa atenta, tá? O caso da Avenida Conde da Boa Vista, tudo investimento. Tudo investimento. A Avenida Conde da Boa Vista, certo? Eu entendi. Teoricamente é coisa nova, mas é coisa velha. Vejam, a Avenida Conde da Boa Vista, ela existe. Mas quando eu tenho um projeto básico e um projeto executivo que diz, ó, o fluxo muda assim, eu vou colocar 3, vou deixar de ter 3, como é parada de ônibus, para ter 8, etc. Isso aqui é obra nova. Agora, se eu tivesse só pintando e restaurando aquelas paradas de ônibus, aí poderia ser custeio, entendem? Mas não estou só pintando e restaurando, né? Você para ali a Avenida Conde da Boa Vista, aí bota um canteiro no meio, depois de 3 anos tem 5 canteiros. Então, isso aí são coisas novas, porque você está mudando a planta daquilo ali, tá entendendo? Quando você muda a planta, é obra nova, no meu entendimento, tá? Mas isso aí é bem tranquilo. Ok, vamos lá, entendendo essa questão de obra pública. Eventualmente, alguns serviços podem ser arrastados para o Conselho de Investimento. Mas, ora, professora, serviço é custeio? Sim, serviço é custeio. Mas vejam, por exemplo, tá? Por exemplo, quando, falando da Avenida Conde da Boa Vista, que Raoni adora trazer coisa polêmica para dentro da sala de aula. Aí vejam, né? Raoni, prefeito de Recife, hipoteticamente falando, certo? Raoni acha que essas reformas que fizeram até agora, em 2020, da Conde da Boa Vista, nada resolveu o problema da Conde da Boa Vista. E aí, Raoni, que gosta muito de São Paulo, certo? Ele adora o minhocão, né? Veja, ele adora o minhocão, né? Ele adora o elevado, né? O elevado que tem ali em São Paulo, na Santa, que cruza a Santa Cecília e a República ali. Ele diz, rapaz, olha, o tráfego da Conde da Boa Vista só resolve se for condenado no elevado. Ele foi eleito prefeito, colocou a proposta do elevado, a população amou a proposta do elevado, né? Vejam, tudo bem, Raoni vai contratar um serviço de arquitetura para fazer o projeto básico, para ele poder captar recursos. Ou imagine que já seja o projeto executivo, tá? Do que vai ser o elevado de Raoni para a Conde da Boa Vista, tá? Vejam, o elevado, no dia que existir, vai ser obra nova, então vai ser investimento. A obra pública, ela é como um imã, tá? Presta atenção! Eu vou pro quadro agora, eu tô tão feliz. Não é um quadro, viu, gente? É um flip chart. Mas ele resolve o meu problema. E eu não sabia que tinha que comprar ele, tinha que comprar o bloco de nota, que são aqueles papéis que fazem assim.
Então, só chegou ele, o bloco de nota ainda vai chegar depois. Mas aqui, ó, a gente vai pensar o seguinte, olha, a obra pública, ela é um imã. Tá dando para vocês verem? Deixa eu fazer assim. Tá dando para vocês verem? Veja, eu tenho aqui... Pera. Eu vou editar essa aula, né? Antes de botar no YouTube, porque não vou deixar um desmantelo desse. Vejam, presta atenção aqui. Ó. Esse tá ruim. Vamos para esse. Obra pública nova. A obra pública nova, ela tem um imã. Um imã. O que acontece com o imã? O imã, ele atrai os metais que tem por ali. Gente, eu sou ridícula. Eu esqueci de parar de compartilhar a tela. Mas vocês, ainda bem que vocês me lembraram, certo? Vejam, bora aqui. Vocês estão vendo? Sim ou não? Eu estou olhando o chat aqui. Pode abrir o microfone também. Ah, beleza. Veja, a obra pública, ela tem um imã. O que é um imã? Um imã, não é? É um metalzinho que ele vai atrair outros metais para perto dele. A obra pública nova, ela é uma despesa de capital na modalidade investimento. Ela é na modalidade investimento. Então, vejam, o serviço, que é um serviço de arquitetura, de fazer o projeto básico ou o projeto executivo do que vai ser o elevado da Avenida Conde da Boa Vista, é um serviço de arquitetura, assim como o serviço jurídico é um serviço. Mas ele já vai ser enquadrado na modalidade investimento. Por que ele já vai ser enquadrado na modalidade investimento? Porque a obra pública nova, ela tem um imã. Ele não é um serviço inerente a essa obra que é um investimento necessário, condição sine qua non. Eu, Anne, estou planejando reformar o meu home office. Eu consigo reformar se eu não planejar nada. Eu tenho que planejar até para saber qual é o birô que eu vou comprar, para saber qual é a tinta que eu vou colocar na parede. Então, minimamente, eu tenho que planejar. Se é assim para mim, é assim para o Estado também. Então, esse serviço de planejamento, que a gente chama de projeto básico e projeto executivo, que os arquitetos vão fazer, eles são inerentes à obra pública. E a obra pública, tá, gente? Ela é uma despesa de capital na modalidade investimento. Isso se eu estiver falando de obra nova. Então, a obra nova, ela vai ter um imã, tanto para o serviço, que a rigor, se esse serviço não estivesse afetado, ou seja, se ele não tivesse vinculado, se esse serviço não tivesse vinculado à obra nova, né, ele seria custeio, um serviço. Mas como ele está vinculado, aí ele é despesa de capital, na modalidade investimento, porque aí já são os custos da obra. Tá? Vejam, mas nem só o serviço. Veja, a obra pública nova, ele é um imã tão poderoso, certo? Que ela vai atrair também a inversão financeira. Como assim, professora? Inversão financeira é o assunto de já. Mas vejam, como assim? Olha, a inversão financeira é quando o Estado, certo? Tem um dinheiro, o Estado tem 1 milhão. Existe um imóvel que custa 1 milhão, o Estado compra o imóvel. Ou vice-versa, certo? Mas nesse caso é despesa. Então, é uma inversão financeira. Eu deixo de ter aquele dinheiro no meu patrimônio financeiro para ter ele no patrimônio real. Beleza. Mas veja, se esse imóvel
que o município está comprando? Hipoteticamente, vamos esquecer o elevado. Vamos pensar um hospital. Para o município construir um hospital, ele precisa adquirir o imóvel. Esse imóvel que ele comprou, esqueçam de desapropriação para a gente não confundir. Mas esse imóvel que o município comprou, tá? Ele vai estar afetado à construção do hospital XPTO. Então, ele já é custo da obra. Ele vai ser atraído por esse imã da obra nova, que é a construção do hospital. Então, a obra nova, ela vai atrair tanto o serviço quanto o imóvel destinado à construção daquela obra. Ok? Gente, isso cai em prova, tá? Então, vamos prestar atenção. Agora, isso é moleza. Também é considerado modalidade de investimento a aquisição de equipamentos. Vejam, a aquisição de respiradores, certo? Esses respiradores são bens duráveis. São bens duráveis. Então, isso aqui é uma despesa, o quê? De capital. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Veja, um hospital com 0 respiradores e o hospital com 10 respiradores. Qual é o hospital que tem um patrimônio maior? O que tem 10 respiradores. Então, aquilo que agrega valor ao patrimônio de alguma maneira, tá? Então, aquilo ali eu vou classificar como despesa de capital na modalidade de investimento. Então, os equipamentos, eles são classificados como despesa de capital na modalidade de investimento. A Universidade Federal, por exemplo, decide adquirir um equipamento XPTO para o laboratório de nanotecnologia. Tá? Esse equipamento, ele vai ser o quê? Despesa de capital na modalidade investimento, na modalidade aquisição de equipamento, ok? Aí vejam, vou falar isso aqui, a próxima coisa, só para ilustrar, tá, gente? Porque aí tem mais a ver com quem já está atuando na prática ou eventualmente atua em jurisdição do Tribunal de Contas, tá? Mas não cobro isso em prova, certo? Mas a gente precisa entender. Olha só, qual seria então a diferença do material permanente para o insumo? Veja, insumo é custeio. Então, a aquisição de papel é custeio, tá claro. A aquisição de piloto, imagine que a Secretaria de Educação deve comprar bastante piloto. É insumo, tá? Ok. Insumo é custeio. Aí você vai dizer o seguinte, gente, mas qual a diferença então para o material permanente? O material permanente é a mesa, é a cadeira, tá? Isso aqui é o material permanente. O equipamento é o equipamento de tomografia, tá? Outros equipamentos, maquinários, bens duráveis, ok? E o material permanente, né? Ele vai ser aqueles que têm uma durabilidade superior a 2 anos. Por exemplo, por quê? Veja, porque eu tenho uma jurisprudência administrativa de Tribunal de Contas que fixou assim, e aí por precaução a gente orienta a seguir essa jurisprudência. Por que eu estou colocando assim? Vejam, hipoteticamente falando aqui. Raoni, prefeito do Recife, Recife município muito grande, tá? Em tempos, né, de revolução digital, migração para o mundo 4.0, Raoni decide comprar inúmeros pendrives. Essa aquisição de pendrive foi feita com receita corrente e foi enquadrada na modalidade custeio. Está certo ou errado? O pendrive é insumo ou material permanente? Tá? Então, eu já tenho uma jurisprudência hoje que vai entender que o pendrive é insumo. Não é que o pendrive ele vai se dissolver e vai ficar imprestável em menos de 2 anos.
mas é que ele vai ser usado para entregar arquivos, tá? Para o dia a dia da administração, e aquilo ali vai ser perdido, porque a administração tem um pendrive para entregar aquilo ali, entendeu? Então, a pessoa não precisa mais pegar papel, pega o pendrive, etc. Então, aquilo ali vai ser utilizado. Pode não estar mais em posse da administração em 2 anos, porque vai ser utilizado na dinâmica do dia a dia. Então, o pendrive, em que pese o pendrive pode ter uma durabilidade de 5 anos, de 10 anos, etc., ele pode ser considerado, vai ser considerado insumo, de acordo com a jurisprudência predominante, tá? Então, mas quando eu tenho esses bens duráveis que não são equipamentos, cadeira, mesa, tá? Estou dando exemplo cadeira e mesa que eles estão aqui. Aí eu tenho material permanente, né? Eu vou ter, então, materiais permanentes, ok? Então, isso aqui já é uma coisa mais sofisticada, mas do dia a dia, quando vocês estiverem advogando, defendendo a pressão de contas de Raoni, né? Vocês precisam saber argumentar esse tipo de coisa, tá? Veja, ainda participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas também é um investimento, certo? Vejam, aqui eu estou falando o que é o investimento. É o primeiro movimento. Eu tinha 0 e agora eu estou constituindo ações. Então, esse é o primeiro movimento, certo? Porque eu também posso, né, trabalhar com ações e isso sem inversão financeira. Inversão financeira, gente, é quando eu não tenho esse primeiro movimento de ganho, tá? Inversão financeira, eu estou trocando 1 milhão por 1 milhão, sendo que um está em ação e o outro está em dinheiro. Entende? A constituição, o aumento, aí é que vai ser investimento, certo, gente? É que vai ser investimento, porque é uma aposta, tá? É uma aposta, logicamente, a gente sabe que aquilo pode não agregar valor, mas em tese vai agregar valor, ok? Inversões financeiras. Gente, esgotamos investimento. Investimento e custeio é o nosso carro-chefe, a gente tem que entender. Eu espero estar sendo clara. Vamos lá, inversões financeiras. Inversões financeiras. Artigo 12, parágrafo 5º. Quem lê pra gente? Soltou do vídeo. Eu vou ler, mas não estranhe se escutar um grito de criança. Não, tudo bem. Classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas a... Inciso 1. É inciso 1 mesmo? Às vezes eu confundo. Ou é primeiro? É inciso 1. Inciso 1, correto. A aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização. Inciso 2. A aquisição de títulos representativos de capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas quando a operação não importe aumento de capital. Inciso 3. Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Pronto? Tá. Peraí, viu, gente? Deixa eu só aqui. Tá. Veja só, gente. Inversão financeira não tem mistério. Meu principal exemplo de inversão financeira é que eu preciso comprar um imóvel. Certo? Raoni, prefeito do Recife, quer adquirir um imóvel, né? Aí ele vai fazer um leilão reverso, né, que a gente chama, que não é quem dá o maior lance, é quem dá o menor lance. Mas aí o leilão reverso é ação de direito administrativo, porque é o procedimento para a gente se chegar aqui a autorizar a despesa, tá? E a gente sabe que o direito administrativo é o outro lado da moeda do direito financeiro, ok? Mas aí
hipoteticamente falando, Raoni, nosso prefeito do Recife, ele decide adquirir um imóvel, tá? Essa aquisição do imóvel, né? Fez todo o procedimento administrativo, tudo certinho, contrato, belele, escritura, blá. Ele precisa autorizar o pagamento. Provavelmente não ele, o secretário, vai autorizar o pagamento, ok? Vejam, essa autorização do pagamento. Esse pagamento vai configurar uma despesa de que modalidade? Inversão financeira. Porque ele está entregando 1 milhão do patrimônio financeiro, mas ele está recebendo 1 milhão do patrimônio real. Entendem? Então, isso aqui é uma inversão financeira. O que eu quero chamar atenção para vocês, eu já vou para transferências de capital. O que eu quero chamar a atenção de vocês, certo? É que nas despesas de capital como um todo, tá? Eu vou poder usar receitas de capital. E eu sei que a minha receita de capital carro-chefe são as receitas oriundas de operações de crédito, né? E eu sei que as operações de crédito hoje, carro-chefe, são a colocação de títulos do Tesouro à venda, né? Isso para todos os países. Então, é possível pegar essa receita de capital, né? Que é dos títulos do Tesouro, né? Esse título coloca à venda, que a gente sabe que isso não é uma venda, a gente já conversou sobre isso. Entende? É possível a gente pegar essa receita, que são receitas de operações de crédito, e alocar nas despesas de capital, tá? Isso aqui é uma coisa importante para a gente entender. Agora vejam, transferências de capital. Olhe como é simples. Como são simples as transferências de capital. As transferências de capital, tá, gente? Vou dar um exemplo simples pra gente. É a mesma lógica da transferência corrente. Eu vou ter a despesa sendo realizada como, por exemplo, tá? Eu vou pensar o Pacto Federativo e eu vou ter a despesa sendo realizada como investimento. Se aquela despesa for realizada como custeio, a transferência é corrente. Se aquela despesa for realizada como despesa de capital, aquela despesa ela é uma transferência de capital. Então, eu tenho transferência corrente e transferência de capital. Aí, vejam, a União pega uma receita e faz uma despesa. Qual é a despesa da União? Investimento na construção da obra do Hospital da Mulher do Recife. Vejam, quando o município do Recife recebe aquilo, para o município do Recife, aquilo ali é uma receita, correto? Para o município do Recife, aquilo é uma receita. Para a União, aquilo foi uma despesa. Essa despesa da União para o município do Recife não está vinculada a uma finalidade. Qual é a finalidade? A obra nova, a construção de um novo hospital, que foi o Hospital da Mulher do Recife, tá? Essa danada dessa obra nova seria o quê? Se a União estivesse fazendo ela mesma e não transferindo o município do Recife fazer, seria investimento. Então, essa é uma transferência de capital. Se a União estivesse transferindo ao município do Recife, certo? Um dinheiro para aquisição de luvas e máscaras cirúrgicas, né? E eu digo a vocês que são insumos, tá? Então, essa transferência seria corrente. Porque a despesa que o município vai fazer é o quê? Custeio. Seria na modalidade custeio, entendeu? Então, o município recebeu o quê? Uma transferência corrente para executar uma despesa que classicamente seria uma despesa de custeio, entende? Mas ele está recebendo de outro ente. Então, para a União que está transferindo dinheiro para a aquisição de luvas e máscaras cirúrgicas, certo? Essa despesa é uma transferência corrente. Essa é a grande diferença
para transferência corrente e transferência de capital. Se a União estivesse transferindo dinheiro para o município do Recife adquirir um imóvel, que é a inversão financeira, também seria transferência de capital, ok? Então, eu entendi aqui quais são as principais classificações da despesa pública. Dúvidas? Estou aqui para tirar dúvidas, que a gente já vai entrar nos estágios da despesa pública. Quais são nossas dúvidas? Nenhuma, né? Gente, que maravilha! Como vocês são maravilhosos. Vejam, nós vamos entrar agora nos estágios da despesa pública, certo? Só um minutinho que eu vou pegar uma nota de empenho. Como essa aula ela é virtual, certo? Eu vou editar para não aparecer o nome do empreendedor, tá? No que vai para o YouTube, mas aqui eu vou mostrar a vocês do jeito... Calma, aqui eu tenho nota de liquidação. Deixa eu achar aqui, tá, gente? Aqui é uma nota de empenho. Só um minuto. Aqui, ó, bobagem. Uma coisinha. Pronto. Vamos lá. Eu já baixei o que eu queria baixar para vocês. Vou dar uma editada no vídeo que vai para o YouTube para a gente não expor o empreendedor, ok? Mas vamos lá. Olha só. Alguém tem dúvida? Se tiverem dúvida, coloquem aqui no chat que eu volto, certo? Então, bora lá. Gente, vamos pensar. Eu já sei o que é uma despesa pública. Eu já tenho a noção que quando o Estado paga, aquilo ali é uma despesa pública. E quando entra dinheiro na conta do Estado, aquilo ali é uma receita. Essa é a minha noção vaga. Eu já tenho os conceitos jurídicos. Eu já tenho a classificação. Eu sei casar a receita corrente com a despesa corrente, a receita de capital com a despesa de capital. Eu sei trabalhar os conceitos jurídicos, sei trabalhar a classificação de receita e despesa. Então, eu consigo manusear o assunto, manusear o tema. Todos vocês aqui já poderiam trabalhar no assessoramento, tá? Em atividades que envolvam despesa pública e receita pública. Perfeito. Perfeito. Mas veja, se o Estado se submete ao princípio da legalidade estrita, então significa que tudo que a gente vai fazer tem um procedimento estabelecido por lei. Tem pelo menos um norte do que vai ser o procedimento estabelecido por lei. Claro. Claro, professora. Por lei não, por legislação. Ok, professora. Claro, óbvio. Pois é. Então, vocês acham que o ato do Estado gastar, você vai tirar dinheiro da conta única do Estado, que é interesse coletivo, e colocar na conta do particular. Vocês acham que ele não teria esse procedimento definido? Não, professora, é lógico que ele vai ter que ter um caminho. Não é assim, Raoni virou prefeito e ele decide, de acordo com os interesses dele, o que é que vai ser gasto, sob o procedimento dele. Não é assim. Entende? Até porque se for de acordo com os interesses dele, não seria o interesse público, eu teria desvio de finalidade. Ok, gente? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos pensar. Eu tenho o que a gente convencionou chamar de estágios da despesa pública. Olhem só. Eu vou para o quadro de novo, tá? Eu vou para o quadro de novo, eu quero que vocês coloquem na Lei 4320, ali, mais ou menos por volta do artigo 58, certo? Mais ou menos por volta do artigo 58, para a gente poder começar a nossa conversa aqui. Então, veja, eu tenho 3 fases, ou 3 etapas, ou 3 estágios
da despesa pública, que na linguagem contábil, na linguagem prática, eu vou chamar de execução da despesa pública, tá? Então, eu vou para o quadro de novo, certo? Que a gente já sabe que não é um quadro, é um flipchart, tá, gente? Então, vejam. Já que vocês conseguem enxergar, só não consigo apagar muito aqui, então a gente vai pensar assim. Olha, eu tenho... ficou feio, ficou feio. Vamos assim, pra gente entender. Aqui, né? Sai. Ó, bora lá. Bora lá, minha gente. Vamos lá. Eu tenho a lei orçamentária. Isso aqui é o mundo das nuvens. É como vai estar na lei orçamentária. A lei orçamentária, então, é uma autorização legislativa para o Poder Executivo poder gastar. Na lei orçamentária já tem a classificação até o máximo que for possível. A gente já viu isso, porque tem o princípio, né, da especificidade. Beleza. Beleza. Aí eu tenho aqui a lei orçamentária, que ela já define aqui despesa de capital e já define aqui investimento. Ok? Ok. Já tenho isso. Perfeito. Perfeito. Aí vejam, isso aqui é uma etapa anterior o gestor público, no exemplo que eu estou trabalhando hoje, Raoni, prefeito do Recife, ele poder gastar. Eu tenho já uma lei orçamentária que autoriza. A escolha orçamentária no Estado de Direito, como é desenhado no Brasil, ela é compartilhada entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Lindo, professora. Perfeito. Mas só com isso aqui, vai ter elevado na conta da Boa Vista, gente? Não, não vai. Não vai. Aqui, Raoni precisa ter a autorização orçamentária. Orçamento é diferente de financeiro. Orçamento é uma peça de planejamento. Aqui, vejam, aqui. Eu vou para um outro plano. Esse outro plano é chamado de execução. Eu saio do plano das nuvens, com a lei orçamentária, e vou para o plano da execução. Esse plano da execução, ele vai ter 3 etapas. Empenho, liquidação e pagamento. A gente já sabe que a despesa, ela se concretiza quando existe o pagamento. Mas para chegar ao pagamento, é preciso cumprir com alguns passos antes. É um passo a passo para chegar no pagamento. Aí eu tenho empenho, liquidação e pagamento, ok? Então vamos, assim, começar a nossa conversa sobre empenho, liquidação e pagamento. Gente, vejam, quem lê para mim o artigo 58 da Lei 4320? Alguém, por favor, abre o áudio e lê para mim. Artigo 58. O empenho de despesas é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de impedimento de condição.
Gente, vamos lá. Veja. O empenho, ele é fundamental. Empenho é um troço fundamental, certo? Então, o empenho, ele cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Sendo que, se a gente tivesse com um papel aí, eu ia dizer, grifem, obrigação de pagamento. Porque essa obrigação de pagamento, ela é iuris tanto, ou seja, ela é relativa. Ela é condicionada a fiel cumprimento daquilo que foi pago. Veja, daquilo que pretende se ser pago. Então, na verdade, eu vou explicar melhor, vai ficar tudo claro quando a gente for para os exemplos. Na verdade, gente, o que acontece é que o empenho é uma reserva do orçamento. Professora, para que eu preciso isso? A gente vai entender agora. Olha, Euane quis comprar esse negocinho aqui, que é chamado Flipchart. Eu poderia dizer a Nagem, que é uma empresa aqui, dizer, Nagem, me vende o Flipchart. Eu vou usar. Se ele estiver funcionando direitinho, vir sem nenhum defeito, eu conseguir montar e usar, eu te pago. Euane, posso fazer isso? Não, não posso. Eu quis comprar o Flipchart e eu fui lá e apostei. Eu paguei, posso pagar no cartão de crédito, pode ser no crediário, pode ser... Aí dos títulos de crédito é outra coisa, entendeu? Né? Pode pagar de qualquer jeito, mas eu paguei. Né? O cartão de crédito pagou no meu lugar, eu pago o cartão, não faz diferença. Eu paguei para depois eu ter o produto. Eu quero comprar uma bolsa. Eu vou na loja e eu pago para depois eu sair do produto. Não tem como eu pegar a bolsa e dizer, ó, eu vou ver se ela está funcionando bem. Se o zíper tiver quebrado, eu devolvo. Eu devolvo e não pago. Se o zíper tiver ok, tiver tudo certo, aí eu venho aqui pagar. Não é assim que funciona para nós particulares a relação de compra e venda. A relação de compra e venda, quando envolve o ente estatal, quando o ente estatal está pagando, ou seja, ele está adquirindo um produto, ele está adquirindo um serviço, tá? Então, ela funciona diferente. Por que ela funciona diferente, professora? Ela funciona diferente porque o ente estatal, ele representa o interesse público, ele representa a coletividade. Então, o caminho estabelecido é um caminho diferente, tá? Então, no Estado, quando envolve o Estado, é exatamente assim. O Estado precisa comprar 100 flipcharts desse. Então, o Estado, ele vai fazer uma reserva do orçamento. Pelo direito administrativo vai se fazer licitação, etc, etc. Alguém vai ganhar, parará, parará, parará. Tá entendendo? Esse alguém que ganhou vai entregar os flipcharts. O fiscal estatal, o servidor público, ele vai receber os flipcharts, vai conferir, olha, eu recebi 100 flipcharts. Eles estão exatamente como a gente requereu no termo de referência, tá? No edital de licitação, no contrato, né? Que isso vai estar no contrato. Está tudo ok. Está tudo ok, aí vai para a terceira fase. E o Estado, de fato, vai pagar. E aí, pela lei de licitações, o Estado teria 90 dias para fazer isso, tá? Vejam, o que eu estou querendo dizer? Que o Estado, como representa o interesse público, primeiro ele recebe o produto, depois ele paga. Mas olhe, a empresa que ganhou a licitação para entregar os 100 flipcharts, né? Ela precisa de alguma coisa do Estado. Ela vai precisar de alguma coisa do Estado, entendeu? Ela vai precisar do quê? De uma nota de empenho do Estado, que é um documento que atesta que o Estado empenhou, porque não existe despesa sem prévio empenho. Fato. Toda despesa demanda prévio empenho. Certo? É o artigo 60 da Lei 4320. Quem lê para mim o artigo 60 da Lei 4320, 64?
Artigo 60. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Então, veja, qualquer despesa, ela vai ser precedida de um empenho, certo? O empenho, ele é tão somente a reserva do orçamento. Nesse exemplo que eu estou dando, uma empresa que vai entregar, fornecer produto chamado Flipchart, que é esse tracinho aqui que tem atrás de mim, tá? 100 Flipcharts para o município do Recife. Exemplo hipotético, certo? Essa empresa vai primeiro entregar o Flipchart para depois receber o dinheiro. Mas antes dela entregar o Flipchart, ela vai ter acesso, ela vai constar no processo, na cópia dela do contrato, certo? A nota de empenho. A nota de empenho é diferente do empenho, porque a nota do empenho é a comprovação que houve o empenho, tá? E essa comprovação que houve o empenho vai dizer o seguinte, olha, o orçamento está reservado para pagar os 100 Flipchart. Aí ela fica tranquila, ela diz, olha, o Estado vai ter dinheiro, pode até não ter o dinheiro na conta agora, mas tem para entrar. Então, veja, vai ter dinheiro para me pagar os Flipcharts. Eu vou lá e entrego o Flipchart. Aí, Elisângela, que é a fiscal do Estado, vai conferir. Se tiver, por exemplo, 2 quebrados, a empresa não trocou, etc. Então, não vai ser pago por 100 Flipchart, vai ser pago por 98 Flipchart. E ele vai receber 98 Flipchart. Aí o pagamento é quando, de fato, eu fecho esse ciclo e tenho a despesa realizada, tá? Então, quando o artigo 58 fala, tá, que o empenho cria para o Estado uma obrigação de pagamento, essa obrigação de pagamento ela é iuris tanto, porque essa obrigação de pagamento só vai gerar direito adquirido para aquele que está entregando o produto, na hora que aquele que está entregando, que o produto foi entregue e for liquidado. Aí eu tenho um direito adquirido para aquele que está entregando o produto, certo? Aí é na segunda etapa. Primeira etapa, vamos esmiuçar o empenho, certo? O empenho é muito importante. Por que o empenho é muito importante? Porque, gente, presta atenção. A gente adota no regime contábil estabelecido pela Lei 43.2064 o regime de competência. Significa que a despesa, ela pertence ao ano em que ela foi empenhada. Guardem isso e nunca esqueçam. A despesa pertence ao ano em que ela foi empenhada. O que é o empenho? É a reserva do orçamento. Significa que aquele orçamento para pagar 100 Flipcharts, ele não vai poder mais ser gasto com outra coisa. Só pode ser gasto com os 100 Flipcharts. Ok, gente? Vamos lá. Agora vamos para a nota de empenho. Olha, o empenho, ele é obrigatório, certo? Mas a nota de empenho, nem sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque no exemplo que eu dei, é lógico que a nota... No exemplo que eu dei, é lógico que a nota de empenho, ela é obrigacional, ela é obrigatória. Ela é exigida, tá? Ela é exigível e exigida, tá? A nota de empenho. Porque eu tenho um terceiro que está entregando um produto para a administração. Então, esse terceiro, ele vai ter a nota de empenho. E a nota de empenho, ela é tão somente o que? O comprovante. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Veja, fazer a seguinte analogia para a gente entender, certo? Olha, eu, Anne, tá? Vou num restaurante. Bem, em tempos de quarentena não dá para ir no restaurante, mas vamos. Eu vou no restaurante take-out, tá? E nesse restaurante de take-out, ok? Eu passo o meu cartão de débito. De fato, Anne, quando passo o meu cartão de débito, aquela operação ela foi feita.
eu tirei dinheiro da minha conta e a conta agora tá, e o dinheiro agora foi para o restaurante. Ok? Eu botei minha senha, isso aconteceu, tá? Isso aqui é a operação. Isso não se confunde com aquela notinha do papel que a maquineta, o SafraPay, emite. Não é? Aí o restaurante me pergunta, você quer a nota? Eu digo não, porque para mim, quando eu gasto, vem direto no meu, uma chamadinha no meu aplicativo. Então, eu não preciso da nota, tá? Mas vocês entendem que é diferente? Aquela notinha que sai da maquininha do SafraPay é diferente da operação que é feita, da operação que é executada. Isso aqui são coisas distintas. É a mesma coisa de empenho e nota de empenho. O empenho é um comando no sistema que reservou o orçamento para aquilo. E a nota do empenho é o comprovante que aquele comando foi feito. Então, vejam. Imagine que Elisângela é servidora pública. Então, Elisângela recebe vencimentos, ou seja, vulgarmente falando, o seu salário, né, do Estado. Imagine que seja do Estado de Pernambuco, administração direta. Ela é servidora pública e os vencimentos dela dependem disso. Ok, tá? Vejam, significa que para o Estado, a administração, poder pagar, transferir o dinheiro da conta da administração para a conta de Elisângela, foi necessário fazer um comando. Sendo que Elisângela, diferente da empresa que fornece Flickchart, ela não precisa da notinha do comprovante que esse comando foi feito alguns dias antes dela receber o pagamento. Porque ela é agente administrativo. Faz parte da administração. Ela não vai precisar, então, da nota de empenho. Então, a nota de empenho, ela pode ser dispensada, certo? Então, ela pode ser dispensada em despesas oriundas de sentenças judiciais, despesas de pessoal. Eu tenho que lembrar o quê? Que a nota de empenho, ela é extremamente exigida. Eu não posso dispensar a nota de empenho se eu tenho um terceiro se relacionando com a administração, ok? Aí eu não posso, de jeito nenhum, dispensar a nota de empenho. Vejam, estamos claros até aqui? Dúvida? Estou olhando aqui o chat, ninguém colocou dúvida. Então, vocês sabem que o empenho é muito importante, é a reserva do orçamento, tá? Eu olho assim e digo, ó, eu reservei, eu preciso ter o dinheiro na conta? Não. Eu posso dizer o seguinte, olha, vai entrar meu salário amanhã, quinto dia útil do mês, e esse R$1.000 está reservado para pagar essa despesa X que eu estou devendo a Eduardo Raione. Beleza, tá entendendo? Eu reservei o orçamento. Né? Lógico que no dia de pagar eu preciso ter financeiro, tá? Eu preciso ter financeiro. Por que eu estou dizendo que eu não preciso ter? Para vocês ficarem claros, que o ideal é ter orçamento financeiro ao mesmo tempo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, para ficar claro que orçamento e financeiros são esferas distintas, ok? Porque orçamento, sempre que eu estiver falando de coisa orçamentária, eu estou falando de exercício de planejamento. E planejamento é algo muito importante para a administração pública e para a administração privada. Vejam, vocês querem ver uma nota de empenho, sim ou não? Mas aí, é como eu disse, eu vou mostrar aqui a vocês. Vou pedir reserva a vocês para não ficarem falando, certo? E no vídeo que eu vou postar no YouTube, né, eu vou botar uma tarja em cima do nome da empresa. Ok, gente? Sim ou não? Ok. Né? Eu gosto de lá, que ela representa de turma e ele responde por você estudar. Então, quando ele dá o ok, ele representa o interesse público de vocês, certo? Vamos lá. Eu botei na minha tela, mas não botei na de vocês, né? Porque às vezes eu sou meio anta. Vamos embora. Share screen. Share screen. Agora! Agora! Gente, olha. Nota de empenho, certo? Então, é só para vocês entenderem. A nota de empenho ela é um extrato, ela é um documento como outra qualquer,
certo? Eu vou entrar. Vocês estão vendo? Não foi, calma. Alguém aqui. Alguém tá com o áudio aberto e a televisão tá atrapalhando, gente. Vocês estão vendo aqui a nota de empenho? Não consigo ver o chat, tá? Vocês precisam abrir e dizer. Estão vendo? Não sei por que não tá aparecendo o chat para mim. Anne, Oi. Silvio tá querendo entrar, aí ele está pedindo para você admitir ele. Agora. E é porque não apareceu aqui para mim, admite. Agora. E a gente tá conseguindo, eu pelo menos eu particularmente tô conseguindo ver a nota de empenho. Perfeito. Pronto, Silvio já está entrando. E... Ai, vocês responderam, é porque não estava aparecendo para mim aqui o chat, agora apareceu. Gente, vejam só. Eu tenho o nome do credor. Quem é o credor? É quem vai receber o dinheiro do Estado. Certo? Eu tenho o valor, por exemplo, essa aqui é de R$ 194.250. Aí tem aqui 194 mil. Veja, eu tenho o programa de trabalho, a fonte, certo? Isso tem a ver, a fonte é a fonte de receita, certo? É a fonte de receita. Isso aqui é a natureza da despesa. Isso tudo que a gente viu, assim, de maneira com nome, quando vai para a prática, ele vai com números. Eu já disse isso a vocês, mas a gente não precisa entender desses números, entendeu? Aqui tem a modalidade do meu empenho, que é onde eu vou entrar agora, as formas de empenho, tá? O empenho por estimativa. Eu vou explicar para vocês o que é o empenho por estimativa, tá? Isso aqui tá dizendo o quê? Diz qual é a despesa. Diz qual é a classificação da despesa. Aqui. Diz qual é a fonte de receita. Diz qual é o programa de trabalho, certo? Veja, eu tenho aqui, ó, custeio. Então, eu sei que minha despesa é uma despesa de modalidade custeio, tá? Deixa eu ver se ele fala aqui por extenso alguma coisa. Espera. Mais aqui. Pronto, aqui, ó. Serviço de remoção de material de resíduo classe 1 e 2, resíduo tóxico. Ou seja, isso aqui foi uma despesa que o Estado fez ainda naquele período que chegou petróleo nas praias de Pernambuco, tá? Então, veja, aqui eu tenho a despesa de serviço. Serviço é custeio, entende? Isso aqui já está onde? Já está no código, ok? Isso aqui é a nota do empenho. Com isso, se vocês fossem o empreendedor e vocês tivessem acesso a essa nota de empenho, vocês iam dizer assim, olha, eu estou tranquilo, porque o Estado, ele vai ter condições de me pagar. Porque não é assim? Primeiro ele presta o serviço e recolhe o material tóxico para depois ele receber o pagamento por isso. Entendem? Não é assim? Lembram disso? Então, vejam, esse movimento inverso que vai garantir ao terceiro que se relaciona com o poder público. Nesse movimento inverso é a nota de empenho. E agora nós vamos para os tipos de empenho, ok, gente? Vamos para os tipos de empenho. Eu tenho um empenho ordinário, empenho por estimativa, empenho global. Vai mudar, veja, é uma nota de empenho como outra qualquer, como aquela que eu mostrei a vocês. Mas o empenho ordinário é quando eu tenho um montante exato e o pagamento de uma só vez. Ok? Veja, a antítese do empenho ordinário é quando eu tenho o montante exato e o pagamento parcelado. Aí é o meu empenho global. Então, eu venho empenho ordinário e empenho global. No empenho ordinário, veja, normalmente licitações de aquisição de alguma coisa, tá? Então,
O empenho vai ser um empenho ordinário. Vamos pensar o seguinte, Euane, se eu quiser comprar uma coisa cara, por exemplo, eu quero comprar um notebook novo, que é caro, aí eu vou parcelar. Mas a lógica do Estado não é essa. Porque o Estado faz a conta do exercício financeiro dele. E a periodicidade do exercício financeiro dele, ela é anual. Então, vejam, se aquela despesa vai ser executada em maio, ou em dezembro, ou em novembro, ou em outubro, vai ser 5 parcelas, ou se vai ser uma só, o que importa para o Estado é que vai estar naquele exercício financeiro, entende? Então, quando eu tenho a entrega de um produto, imagine que não entreguei 100 flipchart, mas entreguei 1 milhão de flipchart, né? Então, né, imagine que Joyce, né, Joyce ME é a empresa, né, que ganhou a licitação e está entregando 1 milhão de flipchart, tá, ao estado de Pernambuco, ok? Vejam, 1 milhão de flipchart vai ser uma despesa para o estado de Pernambuco cara. Entende? Não faz diferença se é caro ou se é barata. Se fosse 100 flipchart, seria parcelado, e como seria de uma vez, e como é 1 milhão de flipchart é parcelado, não é esse o requisito. Tá? Existe o valor exato? Existe. Se ganhou a licitação, se tem um contrato, existe o valor exato. Certo? Então, eu tenho aí um valor de, sei lá, 1 milhão. R$1 por flipchart. Lógico que isso é só hipotético. Tá? Então, eu tenho um valor exato aqui. Certo? Esse meu valor exato e o pagamento de uma vez só significa que é ordinário. Por quê? Não entreguei o produto de uma vez só. Eu entreguei o produto, então eu vou receber de uma vez só. Eu demoro para receber, mas vou receber de uma vez só. Ok? Se a minha entrega do produto foi parcelada, aí sim, bebê, a entrega do produto foi parcelada. Aí o meu empenho é um empenho global. Olha, um serviço de obra pública. Tem como entregar uma obra de uma vez só? Não. Mesmo a China, que faz um hospital em 10 dias. Tem como entregar uma obra de uma vez só? Não. Eu tenho primeiro a etapa da terraplanagem, depois da terraplanagem eu tenho a etapa da fundição, né? E assim sucessivamente. Então, eu vou entregando por etapas. Se eu estou entregando por etapas, eu vou receber por etapas. E aí, o meu empenho ele é global. Um serviço de contabilidade. E aí, eu tenho um município que ele contrata, licita, lá, e contrata um serviço de contabilidade. Esse serviço de contabilidade vai ser entregue mês a mês, mas com valor fixo, porque já está prefixado, já foi definido. E esse serviço vai ser entregue o quê? Todo mês o escritório de contabilidade vai entregar o balancete do município. Então, esse empenho, porque o empenho vai ter o valor da despesa do ano. Esse empenho é um empenho global, porque ele vai ser pago em várias parcelas, ok? O empenho sempre vai ter o valor do ano, ok? Então, gente, uma obra pública que ela já foi planejada para durar 2 anos, o empenho dela vai reservar o orçamento de 2 anos? Não, vai reservar o orçamento de 1 ano, de acordo com o cronograma previsto, ok? Não vai reservar o orçamento de 2 anos, vai reservar o orçamento de 1 ano. Tá? Em 1 ano, dentro do cronograma, eu tenho 3 etapas daquela obra a ser cumprida. Então, entreguei a etapa, foi feito o ateste, foi liquidado, foi pago. Entrego a segunda etapa. Muitas vezes a gente vê a obra parada, a gente diz, meu Deus, isso é corrupção, não sei o quê. Às vezes não é, gente. Às vezes a obra está parada porque a empresa foi lá, fez, aí ainda tem que ter o ateste, a liquidação, e muitas vezes ela vai esperar receber, às vezes se susta a obra por alguma questão técnica do projeto, né? Às vezes o empreendedor pede para sustar a obra porque o Estado está demorando a pagar. Então, esse tipo de percalço é o tipo de percalço normal da administração pública. Ok, gente? Então, eu tenho um empenho ordinário,
Valor exato, pago de uma vez só. Comprei os fardamentos dos estudantes da rede pública, tá? O Estado está o que adquirindo, está gastando, os fardamentos vão ser entregues de uma vez, o pagamento ser feito de uma vez, empenho ordinário. O empenho global é quando ele é parcelado, uma obra pública, empenho global. Vou pagar pela terraplanagem, depois vou pagar pela fundição, depois vou pagar pelas construções e assim sucessivamente. Eu não entendo direito de obra. Ok, gente? E eu tenho um empenho por estimativa, como esse exemplo que eu dei. Um empenho por estimativa. Veja, o empenho por estimativa, ele é aquele que eu não vou saber o valor exato. No exemplo que eu dei para vocês de empenho de estimativa, eu não sabia o valor exato, porque o valor exato dependia da pesagem que era feita. Tá? Então, você não sabia quanto de óleo que ia chegar e não sabia também, então, quanto de serviço que ia prestar. Então, você estabelece uma razão, por exemplo, um valor por quilo, por tonelada, né? E ali eu tenho uma estimativa, tá? Então, eu tenho um empenho por estimativa, aqui o valor estimado, tá? O valor estimado, né? É lógico que quando eu vou liquidar e pagar, eu estimei um valor. Eu posso liquidar menos e pagar menos, tá? E aí, veja, eu posso anular um pedaço do empenho, né? Para poder liberar aquela reserva de orçamento para outras coisas, ok? Mas o meu empenho por estimativa é, por exemplo, para a conta de energia. Vocês acham que a conta de energia da Universidade Federal de Pernambuco ela é barata? É lógico que não é. Mas tem como saber exatamente, eu estou hoje em maio, tem como eu saber exatamente em 2021 qual vai ser o valor exato da conta de energia mês a mês da Universidade Federal? Claro que não, eu não tenho como saber. Entende? Como eu não tenho como saber isso, o empenho ele é por estimativa. Gratificações que têm a ver com resultado. Isso tudo vão gerar empenhos por estimativa. Então, no empenho por estimativa, aquele valor que está lá é um valor estimado, não é um valor exato, entende? Essa é a diferença, ok? Enquanto no empenho global para o empenho ordinário, o empenho ordinário eu pago de uma vez e o global eu pago parcelado. A minha diferença não é se o valor é exato ou não, porque o valor é exato. Ok, gente? Tranquilo? Dúvidas sobre empenho. Estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Vejam, eu já falei para vocês que o empenho pode ser cancelado, total ou parcialmente, aí vai gerar uma nota de anulação de empenho. O empenho também vai poder ser reforçado, sempre motivado, e aí eu vou ter o motivo, porque eu estou falando de ato administrativo, e os atos administrativos exigem motivos, mesmo que possam dispensar uma motivação, tá, gente? Mas eventualmente eu posso sim ter uma nota de anulação de empenho para cancelar um pedaço se não foi liquidado plenamente. Podemos ir para liquidação. Podemos ir para liquidação, gente. Dúvidas de empenho? Estamos quase lá. Bem, estou olhando o chat aqui, não temos dúvidas, então nós vamos, meus amados. A liquidação é o que vai deixar o valor líquido, ou seja, falei nada, né? A liquidação é o que vai deixar o valor líquido. Bobagem. Olha, gente, a liquidação é o seguinte. É o ato, no exemplo que eu dei dos flip charts, tá? A liquidação é quando o fiscal da administração pública olha assim e confere. Ele faz um cara crachá. Ele confere se aquele produto ou serviço que está sendo entregue corresponde à expectativa que o Estado tinha na nota de empenho.
no empenhamento, no contrato. Então, ele vai dizer, olha, o município contratou 100 flipcharts. Eu estou conferindo se chegaram 100 flipcharts. Eventualmente, tinha na caixa que tinha 100 flipcharts, mas só tinham 90. Então, o fiscal vai dizer, ó, só tem 90 flipcharts. E aí, a liquidação, ela vai ser no valor de 100 mil. Estou falando de exemplo bem hipotético, um flipchart não custa R$1.000, tá, gente? Mas só para a gente entender. Ela vai ser no valor de 100 mil? Não. Eu empenhei 100 mil, mas eu estou liquidando 90. E o pagamento vai ser no valor que é liquidado. Ok, gente? É assim que funciona, tá? Então, a liquidação, ela é extremamente importante. Ok, gente? Eu queria que vocês lessem para mim o artigo 63 da Lei 43.20/64. Eu estou esperando que alguém leia aqui, que eu também estou falando demais hoje. Preciso que vocês falem um pouquinho. Gente, e aí? Ninguém vai abrir o microfone e ler o artigo 63 da Lei 43.20. Que moleza é essa? Não, gente, participem, interajam comigo. Estou aqui esperando. Alguém tem que ler para você ouvir a voz, uma voz diferente. Fiquei feliz em ouvir sua voz, Elisângela. Artigo 63, né? Isso. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Tá. Gente, então veja, o que é que a liquidação faz? A liquidação, ela vai apurar a origem e o objeto que deve pagar. Quem é que vai receber por quê? Por conta da entrega de 100 flipchart. A importância que vai receber e quem vai receber. Veja, com a liquidação, eu tenho a figura do liquidante. Quem é o liquidante? Tá? O liquidante é o servidor que vai ser responsável por atestar que o cara crachá está correto, que o material entregue, que o serviço entregue está de acordo com o contrato ou com a licitação, tá? Então, veja, a licitação é um procedimento de fiscalização da administração pública sobre o contratado. Eu tenho a administração pública aqui fiscalizando o que o contratado entregou. Entregou, tá cara crachá com interesse público. Lindo, beleza. Tá lindo, beleza. Então, foi liquidado, tá? Aí, a liquidação gera uma nota de liquidação, certo? Que também é dispensável quando eu estou tratando a administração com a administração, mesma lógica de nota de empenho, tá? E aí vai para o pagamento. Mas, gente, vamos entender. Olha, o pagamento, quem faz é o banco. Olha, se tiver alguma repartição pública que tem um cofre cheio de dinheiro para fazer pagamento, tá tudo errado, viu? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Pode ter certeza que aí tem desvio de finalidade muito, tá? O dinheiro da administração pública está no banco rendendo. Com exceções, né? Com exceções de valores muito baixos que vão poder ser efetuados saques, tá? Que é o que vai se chamar de suprimento. Mas isso aí não tem nada a ver com a gente, tá? Vejam. O pagamento, então, porque o dinheiro está no banco. Então, o pagamento, ele vai ser feito por quem? Pelo banco. Aí, o que é importante para a gente é o que o banco faz? Não, porque o banco cumpre ordem de alguém. O banco não é o dono da conta. O banco não é o dono do dinheiro.
O banco não pode pagar uma conta minha se eu não autorizei o banco a pagar, entende? É assim que funciona, tá? Então, meus amados, certo? A terceira fase é a fase de pagamento. Mas o que importa para a gente mesmo é o despacho anterior ao pagamento. É o despacho que diz assim, autorizo o pagamento. Isso é que importa. Isso é tão relevante que tem autores que vão entender que não existem 3 fases ou 3 estágios da execução da despesa pública, e sim 4. Para esses autores que entendem que existem 4 estágios, eu vou ter empenho, liquidação, autorização de pagamento e pagamento. Mas a maioria dos autores e as bancas do concurso entendem que nós temos 3 fases: empenho, liquidação e pagamento. Sendo que a fase de pagamento, o momento mais relevante dela é o momento que a autoridade competente faz um despacho autorizando o pagamento, ordenando o pagamento. Quem lê para mim o artigo 64 da Lei 43.20/64, mas leiam com carinho o artigo 64, por favor. Exarado por autoridade competente, determinando. Voltando. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. Então, veja, a ordem de pagamento é esse despacho que diz pague-se. Tá? Vejam, por que isso é importante? Aí, primeiro, porque esse despacho, ele enseja a responsabilidade pessoal de quem deu o despacho. Porque não são todos os cargos públicos que podem dar esse despacho, pague-se. São só alguns. Que vai estar lá na lei a competência para dar esse despacho, chamado ordem de pagamento. Pague-se. E ele vai ensejar responsabilidade pessoal. E a gente chama isso de ordenador de despesa, tá? Então, tem cargos que eles são ordenadores de despesa, porque eles têm a competência para dar esse despacho chamado ordem de pagamento. E aí, eles vão responder pessoalmente no âmbito do Tribunal de Contas, pessoalmente perante a sociedade, por aquelas despesas que eles autorizam pagar. Entende? Então, eu tenho empenho, liquidação e pagamento, né? Mas quando Raoni dá um despacho, autoriza o pagamento, ele precisa estar seguro, né? Que eu não tenho um vício no período da liquidação, que é onde pode ter vício, tá? Porque senão ele vai responder pessoalmente. E os valores que o Estado trabalha são valores muito superiores ao que nós, meros mortais na vida pessoal, trabalhamos, por mais rico que alguém seja. O volume do Estado é muito maior, entende? Então, o ordenador, eu defendo ordenadores de despesa em jurisdição do Tribunal de Contas, é uma das minhas atividades na advocacia, e por vezes eu já vi ordenadores de despesa que fazem um empréstimo no Banco do Brasil para poder devolver um recurso que o Tribunal de Contas entendeu por ser irregular, já que foi ele que deu a ordem de pagamento. E às vezes isso é só uma discussão, não tem a ver com corrupção do juízo de finalidade. Às vezes é uma discussão meramente de direito, né, de vício formal, e acontece, tá? Então, o importante é o despacho que vai autorizar o pagamento, porque o pagamento ele vai ser feito, né, pelo banco.
ok? Não tem pagamento feito em dinheiro pela administração, só se for valores muito pequenos, né? Que aí é possível que tenha. Mas não sendo isso, gente, a administração não vai pagar, certo? O servidor público mexendo em dinheiro e pagando alguém pedindo um recibo. Veja, isso aí, certo? É propina. Isso não é pagamento da administração, isso é outra coisa, tá? Então, com isso, a gente viu as fases e os estágios de execução da despesa pública, ok? Gente, eu já falei para vocês do regime contábil da despesa pública. Para a gente fechar, eu vou explorar um pouco mais esse assunto, tá? Porque eu tô achando que a gente já viu um bocado de coisa hoje. Veja, artigo 35 da Lei 43.2064. Quem lê para mim? Artigo 35. Valendo um ponto. Que? Valendo pontos no meu coração, Elisângela. Tá com muitos pontos, só ela que lê hoje. Então, Pra artigo ver 35. Olha aí, tá vendo que apareceu? É o que? Artigo 35, é? Artigo 35. Artigo 35. Olha. Vai, minha gente. Bora. Quem vai ler? Eu tinha tanto, agora que eu tô um pouco. Bora. Pertence Vai, Léo, lê. pertencem ao exercício financeiro. Inciso 1. As receitas nele arrecadadas. E inciso 2. As despesas nele legalmente empenhadas. Então, vejam, presta atenção. O regime de receita é o regime de caixa. O que é arrecadado no exercício financeiro pertence ao exercício financeiro. É como um livro de caixa. O regime da despesa é o regime de competência. A despesa, ela pertence ao ano em que ela foi empenhada. Vamos aqui para o flipchart. Vocês estão vendo aqui. Vou ficar sentadinha aqui, tá? Vocês estão vendo. Veja, uma despesa que ela foi empenhada no dia 28 de dezembro. Pode ser no dia 30, no dia 31 de dezembro, né? Essa despesa foi empenhada. Professor, isso pode acontecer? Pode. Vejam, situação hipotética, mas não tão hipotética, tá? Leandro foi promovido de prefeito de Gravatá para ministro das cidades, tá? Aí Leandro, ministro das cidades, certo? Leandro abriu um edital, tá? Para escolher municípios que vão receber recursos para pavimentação de rua. Não, pavimentação de rua é complicado para esse exemplo. Esqueçam pavimentação de rua. Recursos para formação de pedreiro, certo? Ok, ele tem recursos para formação de pedreiro, tá? Por acaso, né? Um município de Lagoa dos Gatos ganhou o edital, blá, 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 todo o regime do direito administrativo, mas o município de Lagoa dos Gatos teve que devolver aquele dinheiro. Então, Leandro, ele tem um dinheiro que foi devolvido ali em setembro, outubro, para formação de pedreiro. E ele só pode gastar esse ano formação de pedreiro, porque não dá para passar uma outra lei no Congresso Nacional para alterar a LOA e o dinheiro está carimbado para formação de pedreiro. E aí, Leandro fica rezando para aparecer um município que tenha um projeto de formação de pedreiro, para ele poder transferir aquele dinheiro e o município executar e depois prestar contas, né? Aí, né? Hipoteticamente, né? Raoni, que é prefeito do Recife, que tem, né, uma assessoria em Brasília trabalhando para garantir os interesses dele, né? Sabe disso. E aí, por um acaso, a Prefeitura do Recife tem um projeto para formar pedreiros aqui, mas não tem dinheiro para fazer isso.
E o Ministério das Cidades tem o dinheiro e não pode gastar com nenhuma outra coisa que não seja formação de pedreiro. Sendo que a prefeitura não sabia que tinha esse dinheiro para transferência voluntária no município, só ficou sabendo aos 45 do segundo tempo. A prefeitura foi lá, apresentou o projeto, edital, parará, parará. A prefeitura foi escolhida, porque tinha o orçamento, a prefeitura foi escolhida, né? E aí, né, eu tenho ali que emitir uma nota de empenho. Essa nota de empenho foi emitida no dia 31 de dezembro, certo? Veja, essa nota de empenho foi emitida dia 31 de dezembro. Essa nota de empenho é válida? Claro que é. Fez a reserva do orçamento, que estava definido na lei orçamentária, que é para a formação de pedreiros, fez a reserva do orçamento e aquele recurso que poderia ter sido alocado em qualquer lugar do país vai ser alocado no município do Recife. Tá? E aí tem, sei lá, 100 mil para a formação de pedreiros, certo? Falando hipotético só em números redondos e mais ou menos números que não fujam tanto da realidade. Vejam, 100 mil para a formação de pedreiro, ok? Gente, empenho. O município do Recife, com o empenho, é que ele vai começar todo o processo para ele poder receber o pagamento daquilo. Entende? Então, a liquidação não vai ser feita em 2020. A liquidação vai ser feita em 2021. Imagine que a liquidação foi feita, veja, em 2020 o empenho, em 2021 a liquidação, liquidou, certo? E o pagamento só acontece em 2022, qualquer que seja a despesa. Essa despesa, ela pertence a que ano, gente? A 2020, ao ano em que ela foi empenhada, certo? Veja, na conta, digamos assim, na conta do poder público, da administração direta, independente se eu estou falando de estado, de município ou de união, eu tenho o recurso provisionado para o gasto daquele ano, que é a despesa. Eu tenho o recurso provisionado enquanto restos a pagar. Restos a pagar. O restos a pagar, tá? É no ano seguinte. Essa nota de empenho, que ela foi emitida em 31 de dezembro, certo? Ela vai ser inclusa, a despesa, formação de pedreiro, vai ser incluída, tá? Nos restos a pagar. Então, em 2021, no montante de orçamento de restos a pagar, tem lá um orçamentozinho carimbado, reservado para a formação de pedreiro. Mas se por algum motivo teve uma suspensão desse convênio, ou por qualquer motivo que seja, certo? E isso aqui tá no restos a pagar, foi liquidado, mas não foi pago. Aí o resto a pagar é só no ano seguinte a nota de empenho, certo? Se ela já for para 2 anos seguintes a nota de empenho, sai aquela reserva orçamentária do resto a pagar e vai para o DEA. O que é DEA? Despesa de exercícios anteriores, tá? Então, todo ano, quem trabalha com finanças públicas, mas isso já é contábil e administrativo, não é para nós juristas. Nós estamos aprendendo isso para saber fazer defesas em tribunais, ok? Mesmo que sejam tribunais administrativos como tribunais de contas, tá? Mas quem trabalha com isso na parte administrativa e contábil sempre vai ter o orçamento do ano, o de restos a pagar e o DEA. Vai ter o financeiro do ano, de restos a pagar e do DEA, tá? Deixa eu ver aqui qual é a dúvida de Raoni. Isso vira
um passivo. E ainda que seja trocado o administrador, esse recurso não poderá ser utilizado para outro fim. Correto? Corretíssimo. Corretíssimo. Certo? Não pode, né, o novo administrador sair lá anulando o empenho. Pode haver anulação de empenho? Pode, se for motivado. Mas não que o motivo seja a troca de administrador. Isso fica, isso é o funcionamento da administração. Princípio da continuidade da administração pública. Em tese, a troca de administrador não interfere nessas relações jurídicas, mas o direito adquirido do credor, aquele que está prestando um serviço para o poder público ou aquele que está entregando um produto ao poder público, só gera direito adquirido a partir da liquidação, porque a liquidação é o atesto que o serviço ou produto realmente foi prestado ou entregue, ok? Gente, estamos claros até aqui como nós estamos? Dúvidas? Dúvidas? Sem dúvidas, né?